Tudo belezinha? Quero conversar uma coisa importante com vocês sobre o Renato Portaluppi. Claro que algumas vezes eu critiquei o Renato Portaluppi por certas escalações, certas substituições, mas a gente tem que considerar muitas virtudes do técnico Renato Portaluppi. Eu, por exemplo, estive dentro do apartamento do Renato, lá em Ipanema, né? Famoso apartamento, e um dos poucos jornalistas que pisaram dentro do apartamento do Renato. Eu fui lá fazer um chimarrão, né, do Paulo Brito no apartamento do Renato Portaluppi. Conheci um pouco mais, não foi muito tempo, mas conheci um pouco mais o Renato, uma pessoa, um boleiro. Boleiro é a palavra certa do Renato Portaluppi. E o boleiro é o que o jogador de futebol gosta de tratar no dia a dia. O cara que é que nem eles, que fala a linguagem deles, sabe? E é por isso que o Renato tem tantos jogadores apaixonados por ele. É por isso o Renato faz como ele está fazendo com o Thiago Santos, que quando ele precisou, sabe como o treinador trata um jogador, ou fala dele para a direção? Esse vai nos ajudar. Então é verdade. O Renato considera assim, esse jogador vai me ajudar. Então o Thiago Santos, quantos jogos o ano passado, enrascado, né? O Renato Portaluppi colocava o Thiago Santos para ajudar o Renato, ajudar o Grêmio, ajudar a torcida, porque ele marca bem. Isso ninguém pode tirar do Thiago Santos. Mas ele tem o Tassiano também, que é um cara que faz todas as posições, corre, dá carrinho, não é um craque, mas é da confiança do Renato. Tassiano, a torcida não gosta, mas ele acaba entrando, né? Este ano também. Tem o Diogo Barbosa, tem, enfim. Mas eu quero falar de um outro jogador. O Renato Portaluppi, quando foi para o Flamengo, ele pegou um jogador que estava em depressão. Um jogador que havia saído como ídolo do Goiás, sabia jogar muito futebol, estava com problemas familiares, estava com depressão. Tchê, eu entendo bem disso. A depressão acontece ou vem quando está com problema financeiro, problema de valorização do trabalho, problema que mexam com o teu dia a dia e que tu não é valorizado. Aí vem essa triste doença que é a depressão. E o Michael chegou a pensar em suicídio. Imagina um craque famoso, com dinheiro, né, chegar a esse ponto. Mas ele estava desvalorizado no trabalho dele. Ele era o quarto, quinto ponteiro pelo lado esquerdo. Tinha Bruno Henrique, tinha Cebolinha, tinha Vitinho, meu Deus, e aí vinha o Michael. Então quando o Renato chegou, o Renato chamou o Michael, ó, tu vai jogar comigo e tu vai ser um dos melhores jogadores do time. E botou o Michael embaixo do braço e insistiu com ele até que ele voltasse a ser, porque ele não estava rendendo aquele futebol, porque estava triste, estava deprimido. E ele voltou, o Renato pilha, e até que o Michael virou titular do Flamengo. O Bruno Henrique se machucou e o Michael entrou no time e arrasou. Era benquisto por todos os jogadores, matava a pau nos jogos, e acabou sendo negociado. Foi para um time milionário da Arábia Saudita que se chama Al Hilal. Sim, o Al Hilal que ganhou do Flamengo agora no Mundial de Clubes. Esse Al Hilal levou o Michael por muita grana. Só que lá ele está tendo o mesmo problema que tinha quando chegou no Flamengo. E lá não tem Renato. Ele está na reserva do Al Hilal, a gente viu no Mundial de Clubes. Ele entrou na metade do segundo tempo contra o Flamengo.
E a reserva, para quem era uma estrela do Flamengo, do Goiás, seja no time que for no mundo, não é bom para ninguém. E o Renato surge com uma proposta para que ele venha para o Grêmio e volte a ser a estrela que era nos tempos de Renato no Flamengo. Mas o dinheiro, Michael, é muito dinheiro para sair daqui, eu gostaria. E o Renato tratou, porque o Renato tem dessas, né? Ele abraça o dirigente também. Ele é apaixonado pelo Grêmio, ele se formou no Grêmio, ele ajudava sim o presidente Romildo Bolzan a fazer as contratações. Então, muita gente diz, o Renato se metia nas contratações, o Renato era presidente do clube. Não, ele ajuda a trazer o jogador que ele pede. E agora ele foi, das raras vezes que ele saiu do hotel, ele foi jantar no barranco, tomando chopp, na boa, conversando com o Celso Rigo. O Celso Rigo, milionário, diretor, dono daquela empresa de arroz, né? Não é que eu não queira dizer o nome, mas não lembro agora, Prato Fino, né? Que fica na fronteira. O Renato foi lá jantar, ele, 2 dirigentes do Grêmio, já me ajuda, esse jogador, o senhor que é gremista, esse jogador precisa vir para a gente ficar noutra prateleira. E o Michael vindo com o Soares e com o Ferreirinha, nós vamos matar pau. E brilhou os olhinhos do Celso Rigo. E o Grêmio precisa pelo menos de uma fiança, né, para pagar 44 milhões de reais para contratar o Michael. Parece que o Celso Rigo comprou a ideia. E foi jantar, tomou um sopinho com o Renato, e aí foi. Ele é muito gremista, o Celso Rigo. Já ajudou o Grêmio dezenas de vezes. Tem muito dinheiro. Então, ele teria aceitado a proposta do Renato Portaluppi de trazer o Michael. Agora, o Al Hilal vai aceitar um parcelamento, porque o Celso Rigo, eu não sei, não tenho essa certeza se ele deu a fiança ou emprestaria o dinheiro, ou ficaria com o passe do Michael, não sei. Né? Eu só sei que o Celso Rigo comprou a ideia. Aí você vê a importância do Renato. Ele quer o jogador, mas ele ajuda a direção a trazer o jogador. E vai ajudar o jogador que não vinha jogando a jogar. Então, meus amigos, não é uma coisa tão simples. O Renato era presidente do Grêmio no tempo do Romildo Bolzan. Não. Quantos jogadores o Renato ajudou o Romildo Bolzan a contratar? Você sabe, um executivo que fica atrás da sua mesa, ele não é conhecido assim para bater na porta de um outro presidente, ou sei lá, e negociar. Chega o Renato Portaluppi lá, bate na porta, opa, aquele jeito, e já facilita tudo. Ele foi na janta, facilitou, e eu estou apostando com vocês. Ele vai trazer o Michael para o Grêmio. Só que não agora. Seria no meio do ano, como vem no meio do ano o Valência para o Internacional, o Meia também, né, que vem para o Internacional no meio do ano. Só agora Luiz Adriano, e já chegou o zagueiro que vem do Atlético Paranaense. Mas o Renato foi do princípio ao fim. Fim não, a metade. Porque ele tem que fazer o Michael jogar no Grêmio. E ele jogando, meus amigos, Michael, Soares, Ferreirinha, aí é realmente um outro passo importante para um Grêmio que saiu da 2ª divisão. Meio campo já tem até demais para o meu gosto, porque como vai fazer jogar 3 dos 10 que tem lá de qualidade? Parece que o Lucas Silva já está saindo, mas Vila Sante e Carbajo disputam a mesma posição e são jogadores de muita qualidade. O Carbajo foi indicado pelo Soares. O Vila Sante é capitão da seleção paraguaia. Aí tem PP e Bitelo.
Aí tem mais um meia que é argentino, que chega com moral e vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Não jogou bem ainda, né? Não jogou bem. O Cristaldo não jogou bem ainda, ou tudo que sabe ainda, mas vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Aí sobram alguns ainda. Mas eu acho que fica por aí a definição do meio de campo do Grêmio. E a defesa tem, quando o Jeromel se recuperar, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, só falta o lateral direito, que ainda não está definido. Então, meus amigos, Renato Portaluppi, quando você for falar e tentar entender a importância dele no Grêmio, nos outros clubes eu não sei, mas o Grêmio, ele ajuda o dirigente. Não é que ele seja presidente, ele vai atrás do empresário e tenta convencer para que ajude o Grêmio a trazer. E o Grêmio trazendo, ele ajuda a jogar. Então, claro que ele tem os bruxos dele, Thiago Santos, Lucas Silva, que deve sair agora, o Tassiano, o Diogo Barbosa, enfim, tem os jogadores que ele é apaixonado, mas ajudaram ele em algum momento. Então tem isso também. Mas a importância dos jogadores que ele ajudou a trazer é muito maior. É muito maior. E você concorda comigo, se vier o jogador que o Renato está ajudando a pagar ou dar a fiança e ajudando a contratar, o Grêmio vai ser de outra prateleira, com o Soares, com o Michael e com o Ferreirinha. Vocês vão concordar comigo. Deixa aí o seu comentário, né, a sua opinião sobre isso. Se você acha que o Renato deveria ficar só dentro de campo, né, ou se ele, com a importância que tem, o reconhecimento que tem, deve mesmo se meter e ajudar a trazer. Deixa aí a sua opinião. Belezinha? E se você não me segue ainda no YouTube, vá lá, Real Paulo Brito também é fácil. Inscreva-se em 5 segundos. E a gente vai começar a falar também através do YouTube. E vem novidades aí pela frente. Belezinha? Muito obrigado, aquele abraço. Feito!